Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. A noite chegou, o dia vai terminando e antes de dormir, nós paramos um instante na presença de Deus para entregar a Ele tudo o que vivemos. Nesta noite, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8, nos apresenta um paralítico levado até Jesus. Aquele homem não conseguia caminhar sozinho, mas foi carregado pela fé de outras pessoas. E Jesus, vendo aquela fé, disse: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Depois ordenou: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Talvez você também esteja terminando este dia cansado, pesado por dentro, sentindo que algo em sua vida está paralisado. Talvez sua mente esteja agitada, seu coração ferido, sua alma sem força, e você só consiga dizer em silêncio: Senhor, eu não estou conseguindo. Mas esta palavra nos lembra que Jesus ainda levanta os cansados, cura os feridos e fortalece quem já não consegue caminhar sozinho. Nesta noite, apresente a Ele suas dores, suas preocupações, sua família, sua casa e tudo aquilo que pesa no seu coração. Se esta oração fala com você, escreva com fé nos comentários: Senhor, levanta-me nesta noite. E deixe o seu gostei, para que esta oração chegue a outras pessoas que também precisam ouvir de Jesus. Coragem, filho. Agora com fé comecemos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti. O dia passou e antes de dormir eu quero Te entregar tudo, minhas palavras, pensamentos, preocupações, alegrias, falhas e cansaços. Tu sabes como eu cheguei até aqui. Sabes se estou em paz ou inquieto, forte ou fraco, esperançoso ou ferido. Nada está escondido aos teus olhos. Por isso, Senhor, eu venho como estou. Entrego meu coração, minha casa, minha família esta noite em tuas mãos. Levanta-me, cura-me, fortalece-me e dá-me o descanso que só vem de ti. Amém. Recebe, Senhor, esta noite. Recebe a minha casa, recebe a minha família, recebe o meu descanso, recebe aquilo que ficou pendente. Recebe aquilo que me preocupa, recebe aquilo que eu não posso resolver agora, recebe as pessoas que eu amo, recebe a minha vida como ela está, com tudo que eu sou e com tudo que eu ainda preciso deixar transformar. A tua palavra na primeira leitura de hoje nos apresenta o profeta Amós. Ele não era filho de profeta, ele era pastor de gado e cultivava sicômoros. Mas o Senhor o chamou no meio da sua vida simples e disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Senhor, isso fala muito ao meu coração, porque muitas vezes eu acho que para servir a Deus eu preciso estar pronto, preparado, perfeito, forte, resolvido. Mas Tu chamas pessoas no meio da vida real. Tu chamas gente simples, gente cansada, gente que trabalha, gente que luta, gente que tem marcas, gente que não se sente suficiente. Nesta noite eu te peço, chama-me também. Chama-me do meio do meu cansaço. Chama-me do meio da minha casa. Chama-me do meio das minhas responsabilidades. Chama-me do meio das minhas quedas. Chama-me do meio daquilo que parece comum, porque eu sei que quando o Senhor chama, até a vida mais simples se torna missão. Mas antes de dormir, Senhor, eu também quero pedir perdão. Perdoa-me por tudo aquilo que hoje não foi segundo a Tua vontade. Perdoa-me pelas palavras duras, pelas respostas impacientes, pelo julgamento apressado, pelo orgulho que me impediu de pedir desculpas, pela falta de atenção com quem precisava de mim, pela frieza quando eu poderia ter sido mais amoroso, pela pressa que me fez passar por cima de pessoas. Perdoa-me pelas vezes em que a ansiedade falou mais alto do que a fé, pelas vezes em que eu me deixei dominar pelo medo, pelas vezes em que eu reclamei mais do que agradeci, pelas vezes em que eu olhei só para o problema
e esqueci que o Senhor estava comigo. Pelas vezes em que me senti paralisado e em vez de pedir ajuda, me fechei ainda mais. Senhor Jesus, no evangelho desta quinta-feira, aquele homem paralítico foi colocado diante de Ti. Ele não chegou sozinho, ele foi levado, ele estava deitado numa cama. Talvez aquela cama representasse a sua dor, a sua limitação, a sua história, a sua vergonha, aquilo que o prendia. E quando todos olhavam para ele e viam apenas um corpo que não andava, tu olhaste mais fundo, tu viste a alma, tu viste o coração, tu viste a necessidade de perdão, de cura e de recomeço. E quantas vezes, Senhor, eu também me sinto deitado sobre as minhas limitações, deitado sobre lembranças que me prendem, deitado sobre culpas antigas, deitado sobre medos que me impedem de caminhar, deitado sobre palavras que ouvi e que ainda doem, deitado sobre preocupações financeiras, deitado sobre problemas familiares, deitado sobre uma tristeza que eu tento esconder, mas que continua ali. Talvez ninguém veja a minha paralisia, porque por fora eu continuo fazendo tudo. Eu levanto o trabalho, respondo, ajudo, cuido, resolvo, corro, faço o que esperam de mim. Mas por dentro, Senhor, existem áreas da minha vida que não se movem. Existem decisões que eu não consigo tomar. Existem passos que eu não consigo dar. Existem conversas que eu adio. Existem perdões que eu não consigo liberar. Existem sonhos que parecem parados. Existem partes da minha fé que precisam ser levantadas. Por isso, Jesus, nesta noite eu te peço, olha para mim como olhaste para aquele paralítico. Não olhes apenas para o que está travado por fora. Olha para o meu coração, olha para a minha alma. Olha para o que me prende por dentro. E diz sobre a minha vida uma palavra de coragem. Diz também para mim, coragem, filho, coragem, filha. Senhor, eu preciso desta coragem. Coragem para descansar, coragem para perdoar, coragem para pedir perdão, coragem para recomeçar, coragem para levantar amanhã, coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, coragem para não deixar que esta noite seja governada pelo medo, coragem para acreditar que a Tua misericórdia é maior do que as minhas falhas. Liberta-me, Senhor, da culpa que me paralisa, liberta-me da vergonha que me faz esconder, liberta-me do medo que me impede de tentar de novo. Liberta-me da ansiedade que rouba o meu sono. Liberta-me da tristeza que me fecha por dentro. Liberta-me das palavras de derrota que ficaram gravadas na minha mente. Liberta-me de tudo aquilo que me prende ao passado e não me deixa caminhar para a vida nova que o Senhor preparou. E nesta noite, Senhor, eu quero te apresentar também as pessoas que eu amo, como aqueles homens que levaram um paralítico até Jesus. Eu quero trazer diante de Ti quem não consegue caminhar sozinho. Eu quero trazer aquela pessoa da minha família que está doente, aquele filho que se afastou, aquele marido que está pesado, aquela esposa que chora escondida, aquela mãe que sofre em silêncio, aquele pai que não sabe como falar, aquele jovem que está perdido, aquele amigo que já não tem força para rezar. Senhor, eu os coloco diante de Ti. Eu não tenho poder para curar ninguém, eu não tenho poder para mudar o coração de ninguém, eu não tenho poder para resolver tudo, mas eu tenho fé. E nesta noite a minha fé carrega os nomes que eu amo até a Tua presença. Vendo a fé daqueles homens, Tu curaste o paralítico. Então, Senhor, olha também para a fé de quem reza agora. Olha para a fé daquela mãe que reza pelo filho. Olha para a fé daquele pai que reza pela família. Olha para a fé daquela esposa que reza pelo casamento. Olha para a fé daquele filho que reza pelos pais. Olha para a fé de quem está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, sem saber mais o que fazer, mas ainda acreditando que Jesus pode agir. Senhor, toca cada família nesta noite. Existem casas onde o dia terminou pesado, existem casais que vão dormir sem conversar,
existem pais e filhos que trocaram palavras duras, existem irmãos afastados, existem famílias que moram juntas, mas cada um sofre sozinho no seu canto. Existem lares onde a televisão fica ligada para disfarçar o silêncio. Existem mesas onde falta diálogo, quartos onde sobra tristeza, corações onde a mágoa já ficou tempo demais. Entra nessas casas, Jesus. Entra onde a paz foi embora. Entra onde o amor esfriou. Entra onde o respeito foi ferido. Entra onde o perdão parece impossível. Entra onde ninguém mais sabe como começar uma conversa. Entra onde cada um espera que o outro mude primeiro. Entra onde a rotina cansou, onde as contas pressionaram, onde a paciência acabou, onde o carinho se perdeu no meio da pressa. Toca os casamentos nesta noite. Toca aquele casal que se ama, mas está ferido. Toca aquele casal que está junto, mas distante. Toca aquele casal que já pensou em desistir. Toca aquele casal que perdeu a ternura. Toca aquele marido que não sabe expressar o que sente. Toca aquela esposa que se sente sozinha dentro da própria casa. Toca os casais que enfrentam traições, desconfianças, problemas financeiros, vícios, doenças, falta de diálogo e cansaço. Senhor, levanta esses casamentos. Assim como disseste ao paralítico, levanta-te, diz também a esses lares, levantem-se, levantem-se do silêncio, levantem-se da mágoa, levantem-se do orgulho, levantem-se da frieza, levantem-se do desânimo. Que o amor não fique deitado sobre as feridas, que o perdão comece a caminhar, que a ternura volte aos poucos, que a oração volte para dentro da casa. Eu te peço pelos filhos. Guarda cada criança enquanto dorme. Guarda cada adolescente que enfrenta lutas que talvez nem saiba explicar. Guarda cada jovem que está ansioso, confuso, cansado, distante da fé, perdido em pensamentos, preso a más influências, sem direção. Guarda os filhos que estão fora de casa agora. Guarda os filhos que moram longe. Guarda os filhos que os pais não conseguem mais acompanhar de perto. Senhor, muitos pais terminam este dia com o coração apertado. Uma mãe deita, mas não descansa porque está pensando no filho. Um pai tenta dormir, mas fica imaginando o futuro da família. Uma avó reza baixinho, pedindo proteção para netos que talvez nem saibam que alguém reza por eles. Visita cada filho nesta noite, chama pelo nome, ilumina a mente, protege os passos, afasta do mal, afasta dos caminhos que destroem. Aproxima-os da tua luz. Eu te apresento também os doentes, aqueles que estão em hospitais, em tratamentos, em recuperação, esperando exames, esperando resultados, esperando uma cirurgia, esperando uma notícia, aqueles que estão em casa, mas sentem dor, aqueles que estão deitados agora cansados de sofrer, aqueles que tomam remédio antes de dormir e pedem uma noite tranquila, aqueles que convivem com uma doença longa e já não sabem explicar o próprio cansaço. Senhor Jesus, aproxima-te de cada leito, aproxima-te de cada quarto, aproxima-te de cada pessoa que sofre no corpo, na mente ou no coração. Toca com tua mão misericordiosa cada enfermidade, alivia as dores, acalma a respiração, dá descanso ao corpo, dá serenidade à mente, dá esperança a quem está em tratamento, dá força a quem cuida, dá consolo às famílias. Abençoa os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos os profissionais de saúde que terminaram este dia cansados. Muitos cuidam da dor dos outros, enquanto também carregam suas próprias dores. Dá a eles sabedoria, paciência, humanidade, proteção e força. Que nenhum doente se sinta abandonado, que nenhum idoso se sinta esquecido, que nenhuma pessoa que sofre passe esta noite sem sentir de alguma forma a tua presença. Senhor, eu te entrego também as dores da alma, porque há pessoas que não têm uma ferida no corpo,
mas estão feridas por dentro. Pessoas que carregam ansiedade, medo, tristeza, culpa, solidão, sensação de fracasso, cansaço emocional. Pessoas que passam o dia inteiro tentando ser fortes e chegam à noite desabando por dentro. Pessoas que não sabem pedir ajuda. Pessoas que acham que ninguém entenderia. Toca essas pessoas, Jesus. Toca quem está com a mente acelerada. Toca quem tem medo do amanhã. Toca quem não consegue se perdoar. Toca quem carrega lembranças difíceis. Toca quem se sente preso ao passado. Toca quem se sente paralisado pela dor. Que a tua voz diga nesta noite: coragem, filho, coragem, filha, levanta-te. Senhor, eu te entrego agora o meu trabalho e a minha vida financeira. O dia terminou, mas muitas preocupações ainda querem continuar dentro da minha cabeça. Preocupação com dinheiro, preocupação com emprego, preocupação com contas, preocupação com responsabilidades, preocupação com o sustento da casa. Eu te entrego tudo isso. Abençoa quem trabalhou hoje e terminou o dia cansado, quem deu o melhor de si mesmo sem reconhecimento, quem foi cobrado demais, quem se sentiu humilhado, quem voltou para casa com o corpo dolorido e a mente cheia, quem trabalhou no frio, na rua, no comércio, no transporte, na limpeza, na cozinha, na fábrica, no escritório, na escola, no hospital, no cuidado dos outros. Abençoa também quem terminou este dia sem trabalho, quem procurou uma oportunidade e não encontrou, quem enviou currículo e não recebeu resposta, quem está esperando uma ligação, quem se sente envergonhado por depender de alguém, quem olha para a família e pergunta: Senhor, como vamos fazer? Quem vive de bico, quem vende, quem dirige, quem limpa, quem cozinha, quem faz de tudo um pouco para que o pão chegue à mesa. Senhor, abre portas honestas, destrava oportunidades, coloca pessoas certas no caminho de quem precisa trabalhar, dá sabedoria para administrar o pouco, dá paciência para esperar, dá coragem para continuar procurando. Protege de propostas enganosas, protege de injustiças, protege de exploração, protege de decisões tomadas por desespero. Que neste mês de julho não falte o necessário na casa dos teus filhos, que o pão de cada dia chegue, que as dívidas sejam enfrentadas com sabedoria, que as portas certas se abram, que o trabalho das minhas mãos seja abençoado, que eu saiba reconhecer o valor do que faço, mesmo quando o mundo não reconhece. Que eu nunca esqueça que Amós era pastor e cultivador, e mesmo assim foi chamado por Deus. Então que todo trabalho honesto seja colocado como missão nas tuas mãos. Senhor, eu também te agradeço. Antes de dormir eu não quero apenas pedir, eu quero agradecer. Obrigado por este dia que terminou, obrigado porque eu cheguei até aqui, obrigado pelo ar que respirei, obrigado pela comida que chegou à mesa, obrigado pela água, obrigado pelo teto, obrigado pela cama, obrigado pelas pequenas proteções que eu nem percebi, obrigado pelos livramentos escondidos, obrigado pelas portas que se abriram e também por aquelas que se fecharam porque não eram para mim. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu reclamei, Tu permaneceste fiel. Mesmo quando eu me preocupei demais, Tu continuaste cuidando. Mesmo quando eu duvidei, Tu não me abandonaste. Mesmo quando eu não soube rezar direito, Tu entendeste o meu silêncio. Mesmo quando eu me senti paralisado, Tu já estavas preparando uma palavra para me levantar. E agora, Senhor, eu quero fazer desta noite um altar de entrega. Eu coloco diante de Ti tudo aquilo que eu não quero carregar para dentro do sono. Coloco a preocupação com amanhã. Coloco a conversa difícil que ficou pendente. Coloco a palavra que me feriu. Coloco a culpa que me acusou. Coloco o medo que voltou.
coloco a tristeza que eu disfarcei, coloco a pessoa que eu amo e que precisa da tua mão. Eu não quero dormir preso, eu não quero dormir deitado sobre a minha paralisia interior, eu não quero dormir alimentando medo, eu não quero dormir repetindo dentro de mim palavras de derrota. Eu quero dormir ouvindo a tua voz, eu quero dormir na tua paz, eu quero dormir como filho, eu quero dormir como filha, eu quero descansar sabendo que enquanto eu durmo, o Senhor continua cuidando de tudo. Agora, onde você estiver, respire fundo, solte o peso dos ombros. Se puder, coloque a mão sobre o coração, feche os olhos por um instante, se isso for possível para você. Este é o seu momento com Deus. Não tenha pressa. Imagine que você está sendo colocado diante de Jesus como aquele paralítico do Evangelho. Você não precisa esconder nada, você não precisa se levantar sozinho. Deixe que a fé te carregue até Ele. Entregue agora ao Senhor aquilo que está paralisado na sua vida. Talvez seja a sua fé, entregue agora. Talvez seja o seu casamento, entregue agora. Talvez seja um filho, entregue agora. Talvez seja a sua saúde, entregue agora. Talvez seja a sua vida financeira, entregue agora. Talvez seja o perdão que você ainda não conseguiu dar, entregue agora. Talvez seja a culpa que você carrega há muito tempo, entregue agora. Diga no silêncio do seu coração: Senhor, levanta-me. Senhor, perdoa-me. Senhor, cura-me. Senhor, leva-me de volta para casa. Jesus, nesta noite eu te peço, leva-me de volta para casa. Não apenas para a casa onde eu moro, mas para a casa interior da tua presença. Leva-me de volta para o lugar da paz. Leva-me de volta para a confiança. Leva-me de volta para a fé. Leva-me de volta para a alegria simples. Leva-me de volta para a esperança. Em nome de Jesus eu declaro que esta noite será guardada pelo Senhor. Eu declaro que nenhuma ansiedade terá domínio sobre a minha mente. Eu declaro que nenhuma culpa será maior do que a misericórdia de Deus. Eu declaro que nenhuma paralisia interior é maior do que a voz de Jesus. Eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro que a minha família está debaixo da proteção de Deus. Em nome de Jesus, toda opressão cai por terra, toda palavra de derrota cai por terra, todo pensamento de medo cai por terra, toda confusão cai por terra, toda força de divisão dentro desta casa cai por terra. Toda lembrança que me prende ao passado perde força diante da misericórdia de Cristo. Receba paz agora, receba descanso, receba perdão, receba coragem, receba força para amanhã, receba a graça de levantar, receba a bênção de dormir sem carregar o que Deus já recebeu em suas mãos. Receba a certeza de que Jesus não desistiu de você. Ele vê a sua fé, Ele conhece a sua dor, Ele sabe onde você está paralisado, e Ele tem autoridade para dizer: levanta-te. Meu irmão, minha irmã, talvez por fora nada mude neste exato instante, mas por dentro Deus já começa a agir. Às vezes a cura começa quando a culpa perde força. Às vezes o milagre começa quando a alma respira em paz. Às vezes o recomeço começa quando você permite que Jesus olhe para você com misericórdia. Não despreze esta paz pequena, não despreze este silêncio. Deus também trabalha enquanto você descansa. Agora, unidos como família de fé, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, ao rezar o Pai Nosso nesta noite, eu te peço, dá-nos o pão de cada dia, mas dá-nos também a paz desta noite. Dá-nos o perdão que cura, dá-nos a coragem de perdoar.
Dá-nos a humildade de pedir perdão. Livra-nos do mal que paralisa a alma. Livra-nos do orgulho da culpa sem fim, do medo da ansiedade e de tudo aquilo que nos afasta do teu amor. E agora, com confiança de filhos, saudemos Nossa Senhora pedindo que ela cubra a nossa casa com seu manto nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, fica conosco nesta noite. Passa à frente da nossa casa, passa à frente da nossa família, passa à frente dos nossos filhos, passa à frente dos doentes, passa à frente dos que estão cansados, preocupados, paralisados por dentro. Intercede por nós junto ao teu Filho Jesus. Ensina-nos a descansar confiando. Ensina-nos a esperar sem desanimar. Ensina-nos a levantar quando Cristo nos chama. Senhor Jesus, guarda o meu sono, guarda os meus sonhos, guarda a minha mente, guarda o meu coração, que eu não leve para a cama aquilo que já entreguei em oração, que a minha respiração se acalme, que o meu corpo repouse, que a minha mente desacelere, que o meu coração encontre abrigo na tua presença. Se eu acordar durante a noite, que eu me lembre de dizer: Jesus, eu confio em vós. Se alguma preocupação voltar, que eu entregue de novo. Se a culpa tentar me acusar, que eu me lembre da tua misericórdia. Se o medo bater à porta, que a tua paz responda por mim. Se a tristeza se aproximar, que a tua luz permaneça comigo. Abençoa também o dia de amanhã, Senhor. Antes mesmo que ele chegue, eu já o coloco nas tuas mãos. Prepara os meus passos, ilumina as minhas decisões, protege a minha família, abre as portas certas, fecha as portas erradas, dá-me sabedoria para falar, paciência para ouvir, coragem para agir e humildade para obedecer à tua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta noite, que desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu quarto, sobre a sua cama, sobre o seu descanso, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Que Deus afaste de você todo mal, todo medo, toda angústia, toda confusão, toda opressão, toda armadilha, todo perigo e tudo aquilo que não vem dele. Que o Senhor cure o que doeu neste dia, que o Senhor perdoe o que precisa ser perdoado, que o Senhor levante o que está paralisado, que o Senhor restaure o que foi ferido, que o Senhor guarde quem você ama, que o Senhor coloque anjos ao redor da sua casa, que o Senhor te acorde amanhã com força, paz, esperança e fé. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E antes de terminar, guarde esta palavra no coração. Jesus não olha para você apenas pela sua queda, Ele olha para você com misericórdia. Ele conhece a sua paralisia, mas também conhece a força que a graça dele pode despertar em você. Então, não durma preso ao peso deste dia. Durma em paz, não durma se acusando, durma perdoado, não durma dizendo que não consegue, durma ouvindo Jesus dizer: levanta-te. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, levanta-me nesta noite. Escreva com fé e compartilhe esta oração com alguém que está cansado, alguém que está paralisado por dentro, alguém que precisa dormir, ouvindo uma palavra de coragem e misericórdia. Permaneça na paz do Senhor. Tenha uma noite abençoada, protegida, restaurada e guardada pela presença de Deus. E lembre-se, quando Jesus perdoa, Ele também levanta. Quando Jesus levanta, Ele nos manda voltar para casa em paz. Evangelizar é preciso,